Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro, e mais uma vez eu desejo para você um feliz e santo Natal. Hoje a igreja celebra Santo Estevão, ele que foi o primeiro mártir da nossa igreja. A palavra é de Mateus, no capítulo 10. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer, então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, logo após o Natal, nós celebramos o martírio de Santo Estevão, ele que foi o primeiro mártir de toda a história cristã. Ontem nós celebrávamos a alegria do nascimento de Jesus, o menino envolto em faixas. Hoje a igreja nos coloca diante da morte de um homem, morto por causa do ódio ao Evangelho. Isso não é um contraste acidental, não é fruto do acaso não, porque Jesus ele nunca enganou ninguém. Ele nunca prometeu uma fé confortável. No Evangelho de hoje, ele diz para cada um de nós: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E ao nos enviar, ele indica duas atitudes fundamentais para atravessar esse mundo sem nos perder, sem perder a nossa alma: a prudência e a simplicidade. E é sobre elas que eu quero conversar com você hoje, porque quanto mais nós desejamos viver o Evangelho com verdade, com honestidade, mais nós percebemos que sim, nós somos ovelhas no meio de lobos. Então, comecemos pela prudência. Eu quero dizer para você que a prudência não é medo, não é covardia, não é um cálculo frio. Prudência é inteligência de vida, é aprender a não reagir a tudo, a não responder a todos, a não entrar em toda provocação. A pessoa prudente, ela sabe quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar. Ela entende que nem todo confronto é necessário e que nem toda resposta ela edifica. A prudência é esse cuidado interior que nos impede de agir movidos pela raiva, pela ferida ou até mesmo pelo orgulho ferido. Estevão, ele foi prudente, ele não se deixou arrastar pela violência do ambiente, ele não perdeu o eixo, ele não respondeu com o mesmo tom de quem o acusava. Ele permaneceu firme, consciente, inteiro, mesmo quando tudo ao redor se tornava hostil. Agora, existe algo ainda mais delicado, e aqui a vida fala muito alto. Aos poucos nós vamos descobrindo que a maior ameaça da vida não são os lobos lá fora, mas os personagens que nós criamos aqui dentro e criamos para agradar os lobos que estão lá fora. E para sermos aceitos, para não perder espaço, para evitar rejeição, nós vamos nos moldando, nos ajustando, nos escondendo e sem perceber nós começamos a viver mais para agradar do que para ser quem realmente somos, para ser aquilo que Deus desejou. E aqui que entra a simplicidade. A simplicidade é viver sem disfarces, é não precisar parecer mais do que se é não viver representando papéis. A pessoa simples já entendeu o que importa, e por isso vive com mais verdade, vive de uma forma mais leve, mais inteira. Estevão, um mártir que hoje a igreja celebra, ele não criou um personagem para sobreviver, ele foi quem era até o fim. E quando prudência e simplicidade elas caminham juntas, algo muito bonito acontece por dentro de cada um de nós. A prudência ela nos impede de desperdiçar a alma em brigas que não constroem. A simplicidade ela nos livra da prisão de agradar o tempo todo. Uma nos dá lucidez, a outra nos devolve a verdade. E pouco a pouco nós vamos percebendo que quando o coração encontra esse eixo firme, esse eixo limpo, os lobos de fora continuam existindo, mas já não conseguem nos tirar do caminho, do prumo, porque não conseguem nos obrigar a ser alguém que nós não somos. Isso, no fundo, é o testemunho de Santo Estevão. Permanecer inteiro, fiel, livre, mesmo quando o mundo tenta nos despedaçar.
A fé, ela ajuda a juntar os cacos da nossa história, para que não nos percamos nesse mundo marcado por lobos, sim. Então vivamos o Evangelho com alegria, mesmo em meio a desafios, porque o Senhor está conosco e Ele nos ajuda a sermos simples e prudentes, para com alegria darmos o nosso testemunho nesse mundo. E talvez essa seja uma pergunta que fique para nós hoje. O que dentro de mim eu preciso guardar para não me perder? Para não perder quem eu sou, a minha essência, a direção da minha vida? Seguir Jesus não é aprender a se defender o tempo todo, mas aprender a se preservar por dentro. Porque nem sempre nós vamos conseguir mudar o ambiente, as pessoas, as situações que nós estamos inseridos e envolvidos. Mas sempre nós podemos decidir quem nós seremos diante dessas situações, diante dessas pessoas, diante desses ambientes. E quando a prudência, ela nos ensina a escolher as batalhas certas e a simplicidade nos devolve a verdade de quem nós realmente somos, algo se reorganiza dentro do nosso coração, lá no mais profundo do nosso ser. E mesmo cercado de lobos, a vida volta a ter direção, a ter propósito, a ter o norte seguro para darmos passos. Não porque tudo ficou fácil demais, mas porque nós já não caminhamos confusos, mas caminhamos com uma direção, sabendo que Deus está conosco e dentro no mais profundo da nossa intimidade, do nosso ser, da verdade que nos habita, Ele vai nos reorganizando e nos dando a direção. E eu convido você, nesse dia 26 de dezembro, quando celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja, a orarmos ao Pai. Ore comigo nesse momento. Senhor, ensina a caminhar sem me endurecer por dentro. Quando o ambiente me pressiona, me ajuda a não negociar quem eu sou. Me dê a serenidade para escolher o silêncio certo, a coragem tranquila para sustentar o que é essencial. Me livra da tentação de viver agradando, de me esconder atrás de papéis que não me pertencem. Que eu atravesse esse dia com o coração alinhado ao Teu, sem me perder de mim mesmo, guardando a fé de forma simples, lúcida e fiel. Eu coloco essa sexta-feira em Tuas mãos, porque eu sei que Tu me amas e caminhas ao meu lado. Senhor, estenda a Tua mão e me dê a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, uma excelente jornada. Para você que está de férias, um bom descanso. E até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.